receber a palavra. Querido Senhor, aqui está o teu filho, que ele seja usado como instrumento de justiça na terra, que a unção flua através dele e toque nossos corações, que a palavra possa nos sarar e nos conduzir na intimidade do Senhor, que todos possam receber a porção dobrada desta noite, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo possa conduzir a palavra a cada um, para que não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. A graça e a paz, irmãos. 1 Reis, capítulo 17, versículo de 8 a 24. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez a segunda palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu a filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse a ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ele disse: Dai-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amados, eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto e todas destacam com ênfase: a farinha não faltou, nem o azeite acabou. Aqueles que tomam posse dessa mensagem de provisão milagrosa são
confortados, porque há identidade com a labuta do dia a dia. Eu gosto dessas pregações, porque todos ficam animados e alegres, e por um momento convictos que a farinha e o azeite representam a sua despensa e os seus negócios, a sua conta no banco, a sua saúde ou até mesmo os seus relacionamentos. Gostamos dos milagres, embora com frequência esquecemos de alguns fatores que preparam a cena para que o milagre aconteça. Como obediência, fidelidade, submissão, humildade e a oferta, que é a fé em forma de semente. Elias era um refugiado político e na solidão do seu exílio morou em uma caverna e foi alimentado por um corvo. É uma situação incomum e que merece alguns comentários. A maioria das pessoas, quando está com a barriga cheia e o domínio da situação, é exigente, às vezes até arrogante. E nestas condições, o milagre não poderia acontecer, porque teria nojo do corvo e, no mínimo, acharia pouco higiente aquele garçom exótico. Quando temos as coisas sob domínio, somos seletivos e cheios de direitos. Eu costumo dizer que a maior prova não é na adversidade, mas no sucesso. Quando as coisas fogem do controle, sejam por questão financeira, de saúde ou emocional, procuramos socorro e nos submetemos às condições para que haja o conserto com facilidade. Mas, quando estamos por cima, pensamos, não tenho que dar satisfações? Ou então, quem eles pensam que são? Ou ainda, não gosto do estilo deste ou daquele pastor, deste ou daquele ministério. Amados, na mesma proporção que a diversidade nos quebra, o sucesso nos torna arrogantes. Mas ainda existe um grupo que na hora do desespero age de forma egoísta, ou melhor, reage de forma egoísta. E se estivesse no lugar de Elias, teria equacionado. Será que esse corvo vai voltar amanhã? Quem me garante? E teria comido o corvo. Provérbio 17:3 diz: assim como os metais preciosos são purificados pelo fogo, assim também Deus purifica corações pela diversidade. Para nós, os crentes de hoje, existe uma história muito clara nesta lição. Deus não era a causa das dificuldades de Israel. O governo e o povo eram a causa. Eles tinham quebrado aliança com o Senhor. A nação estava com fome e sede, mas para o profeta de Deus não faltava
nem alimento e nem água. Embora fornecido de uma forma estranha. O sobrenatural é estranho. E é exatamente por isso que é sobrenatural. Porque foge do normal. Com o passar do tempo, o córrego secou e o corvo sumiu. Elias teve que se submeter a ser sustentado por uma viúva estrangeira. Por que isso? A melhor resposta é, porque assim lhe ordenou o Senhor. O profeta, como todo bom servo, primeiro obedece e só depois faz perguntas. Eu fico pensando que Elias foi provado na obediência e na humildade, porque era um instrumento usado por Deus para denunciar a desobediência coletiva em Israel, promovida por Jezabel e aprovada por Acabe. Sendo verdadeiro esse raciocínio, nós temos, no mínimo, 3 princípios. Primeiro, é exatamente naquilo que somos usados, é que mais fortemente somos testados. Eu creio que é para aumentar a autoridade. Segundo, para cada Jezebel tem um Acabe. Ou seja, a atuação de Jezebel exige um Acabe para dar suporte, sendo usado e manipulado. Terceiro, os planos de Deus são mistérios e Ele os revela quando convém. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aquele que permanece firme sobre a provação, receberá a coroa da vida. Esta promessa não se refere à vida eterna, mas à vida aqui, desfrutada com abundância e plenitude. Nós não podemos deixar de admirar a atitude da viúva. Ela não era profeta e nem mesmo era israelita. Entretanto, ela obedeceu, simplesmente porque reconhecia Elias como um homem de Deus. Muitos de nós, no lugar dela, teríamos dito: farinha pouca, meu pirão primeiro. É desta forma que alguns raciocinam quando não têm sobras e dizem: vou administrar esta crise e quando Deus me abençoar, eu dou o dízimo. Mas a viúva não murmurou, indagando: que Deus é este, que além de não alimentar seu servo, ainda manda me pedir? Eu que não tenho nada para mim, quem é que vai atender as necessidades da minha família? Aquela mulher aparentemente não tinha nenhuma importância. Parecia uma pobre viúva sendo explorada por um religioso esperto e sem escrúpulo. Honestamente, se você fosse vizinho dela, não era isso que você pensava? Será que alguém diria que aquela viúva, aparentemente insignificante, era o vaso que o Senhor Deus queria usar?
ela obedeceu às orientações de Elias e viu o milagre da multiplicação ocorrer dia após dia durante muitos dias. Agora, vamos concentrar um pouco nas atitudes. O profeta ordenou: primeiro, faça um pequeno bolo para mim e só depois faça para você e para o seu filho. Olha, se isso é complicado para a gente ouvir, imagine para obedecer. E nos lembra o ensino dos dízimos e ofertas, quando diz: primeiro tira a parte do Senhor e depois atenda às necessidades familiares e empresariais. Ela obedeceu, mas ela poderia crer no homem de Deus e obedecer aquela ordem, ou então pensar: ele quer tirar tudo o que eu tenho. Embora ele tenha pedido apenas uma pequena parte. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isto também se fará. Observe que a viúva não apenas via os acontecimentos, mas ela participava ativamente. E se não fosse a obediência dela, o milagre não teria ocorrido. Pois ela, além de ser a dona da panela, da farinha e do azeite, era ela quem fazia os bolos. Eram coisas aparentemente insignificantes. Uns poucos bolos de farinha, uma panela quase vazia e uma mulher desanimada, pronta para morrer. Quantos hoje vivem situações semelhantes? Olham para o futuro e não veem perspectivas. Os clientes desapareceram, os juros subiram. Ou então o diagnóstico do médico é desanimador. Existe também aqueles em que o lar não é lugar de descanso. A mulher era obediente. Ela participava, concordava, contribuía e se alimentava. Mas tudo ficava na área da alma. Nada conseguia ultrapassar a barreira da mente e alcançar o espírito. Talvez no seu íntimo ela pensasse: não tenho alternativas melhor, portanto vou continuar fazendo e comendo bolo de farinha com azeite. Ela se beneficiava, mas não percebia em plenitude a maravilha da intervenção divina. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Olha, hoje nós encontramos pessoas dentro da igreja que podem adorar o Senhor nos cultos, pessoas que têm visto com frequência o cuidado de Deus em diferentes áreas, através da palavra e do louvor, através da manifestação de dons, de revelação e de sabedoria, através de profecias e de testemunhos de irmãos em diferentes áreas, mas ficam como anestesiados.
é o mesmo espírito de impedimento atuando. Não murmuram, mas a mulher também não murmurava. Tem a postura de referência e respeito. Ela também tinha. A fé daquela mulher estava no profeta. Ela só cria na manifestação de Deus através de profeta. É por isso que ela disse: teu Deus. Ela se sentia incapaz de ser usada por Deus, embora estivesse sendo usada de uma forma que até hoje nos edifica. Se ela tivesse essa percepção, diria: o meu Deus. Ela sofria de um tremendo complexo de inferioridade e por isso não crescia espiritualmente. Continuava coxa, precisando de muleta. Apocalipse, o livro das revelações, adverte que os tímidos não terão parte no reino de Deus. Quantos dentro da igreja também agem como ela? São dizimistas e ofertantes. Cooperam de diferentes formas e maneiras, colocando a influência pessoal e profissional a serviço do reino. Mas só pensam em Deus através dos outros. E assim, os esforços do Espírito Santo são inúteis. Alguns chegam a dizer ou pensar: ele não falou comigo. Queria algo pessoal. Isto é incredulidade reinando. É egoísmo e é criancice. É a senhora dúvida prevalecendo. Estas pessoas continuam passeando pelo átrio, assistindo os outros oferecerem um sacrifício no altar do holocausto, serem lavados no tanque de bronze, entrarem no santo lugar e ficam a suspirar e a dizer: eu gostaria, seria tão bom, eu estou disposto, eu quero, mas Deus não quer. Com essa atitude, ofendem a Deus, porque agem como se Ele fizesse acepção de pessoas. O Senhor atende aos nossos pedidos e, para abrir os nossos olhos, utiliza as circunstâncias. Se você só crê nas circunstâncias, elas serão usadas para que você creia. E isto é um ato de amor. O filho daquela mulher foi tocado. O seu Isaac foi colocado no altar do sacrifício. E aí, os olhos dela foram abertos. O véu foi rasgado. E ela disse: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela disse exatamente o que Deus queria ouvir da nação de Israel. E você? O que está esperando para dizer em espírito e em verdade? Senhor, eu sei que seus princípios são eternos. Que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Que a igreja é o corpo de Cristo e que a ela foi dado poder para ligar e desligar o natural ao sobrenatural. Eu preciso ser transformado em uma nova criatura, santa, pura
verdadeira, ligada e unida ao corpo por juntas e ligaduras. Então, o medo, a ansiedade e a angústia serão substituídos pela paz, que foge a todo o entendimento, oriundas da certeza que o Senhor Deus é maior do que as adversidades e que Ele tem em execução um plano salvador. Você pode dizer um amém? Amém. E que Deus te abençoe.